Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje com o tema estilo e épocas literárias. Bem, pessoal, o que nós vamos estudar dentro desse conceito de estilo e épocas literárias? Quando nós formos estudar cada escola literária, cada período literário aí, desde os vindos da Europa, né, que são eles lá os principais movimentos, nós vamos ter o trovadorismo, humanismo, classicismo, depois nós vamos chegar já em movimentos ditos aí, né, brasileiros, como o surgimento do quientismo, e a gente já vem falando das escolas nacionais, depois a gente vai passar barroco, arcadismo, e assim por diante, dentro de todas as escolas literárias aí. Nós precisamos entender que essas escolas, elas se dão em determinado período, numa determinada época. E dentro dessas épocas serão comuns algumas características. Se vocês pararem aí dentro da casa de vocês e até mesmo dentro da família e olhar ao redor, vocês vão encontrar épocas diferentes para cada um de vocês. Então, a época em que vocês nasceram é diferente da época em que os pais de vocês nasceram, que é diferente da época em que os avós de vocês nasceram. Então, essa época, ela vai ser muito importante, porque cada época vai carregar consigo características. Se vocês olharem, existem coisas que são comuns da época de vocês, coisas que foram comuns da época dos pais de vocês e coisas que foram comuns à época dos avós. Dentro dessas épocas também, pessoal, nós teremos algumas características típicas de cada época. E pensar, então, em escolas literárias, né, que são períodos longos, períodos bem abrangentes aí, e que vão trazer consigo elementos típicos. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que era tão importante a questão da história e da sociologia dentro da literatura, né? Entender os contextos históricos e entender os conceitos sociais de cada época, porque isso vai diferenciando cada escola literária uma da outra. Elas serão sempre opositivas uma à outra. Por que há a oposição? Tá? Então, uma coisa que vocês precisam entender nas escolas aí literárias, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma escola, essa escola, próxima a ela, a seguinte, ela vai trazer características diferentes desta e, por consequência, algumas características similares a que aconteceu anteriormente. E aí vocês podem se perguntar assim, mas por que acontece? Existe esse movimento de intercalação, ou esse movimento de círculo, né, que às vezes volta alguma característica ou outra. É sempre a questão de negar o anterior e de retomar o que vamos dizer assim, já uma questão de nostalgia. Então, as escolas, elas vão fazendo esses movimentos aí. Então, isso delimita, né, a cada época, e consigo a gente vai trazer os estilos. Dentro de cada época há estilos próprios. Nós vamos ter épocas mais voltadas para poesia. Nós vamos ter escolas literárias mais voltadas para prosa. Nós vamos ter escolas literárias que vão ter prosa e poesia, sendo que às vezes uma se destaca. Nós vamos ter escolas literárias que têm prosa e poesia com a mesma intensidade, com a mesma importância, mas com características completamente, vamos dizer assim, independentes a cada uma desses segmentos. Além disso, pensando aí no estilo, é muito importante a gente entender que há uma escola literária. Essa escola literária tem as suas características, né? Tem os seus elementos comuns ali. Só que o autor, ele vai escrever com traços, óbvio, dessa escola literária, afinal ele está ali dentro. Só que ele vai trazer dentro da sua obra características ou estilos que são especificamente seus. Provavelmente vocês já ouviram falar em Machado de Assis. E quando a gente fala em Machado de Assis, ele tem uma forma de escrever muito peculiar e muito própria dele. Óbvio que ele escreve em alguns momentos dentro da escola literária a qual ele pertence? Sim. Ele traz características? Sim. Só que ele tem as
suas próprias características. Outra coisa que é muito importante da gente entender, que cada escola literária, ela tem tempo, a gente delimita o tempo de uma escola. Ela é de tal época a tal época. Só que não há um rompimento. Por exemplo, hoje nós vivemos na escola X, a partir de amanhã a gente vive na escola literária Y. Isso não acontece, tá? As escolas, elas vão se misturando. Pensem vocês aí, degradê de cores, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu vou sair do amarelo pro vermelho. Eu não saio direto do amarelo para o vermelho. Entre o amarelo e o vermelho, eu vou passar ali pelo laranja para eu sair de uma cor e chegar na outra. Então, as escolas literárias é mais ou menos isso. É como se eu tivesse aqui uma cor, aqui outra. Mas para eu chegar nesta, há um período de transição ao laranja. Então, as escolas literárias, elas também são assim. E aí, muitos autores, pessoal, a gente fala, pertence a tal escola. Mas, às vezes, ele mistura, ele migra. Eu estava preparando aula de outros colegas de vocês aí de outro ano, e eu falava a respeito de um que nós vamos estudar logo daqui a pouco, tá? Já é matéria do primeiro ano do ensino médio, que é o Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, ele escreve um movimento que nós vamos chamar de movimento arcadista, tá? Ou no arcadismo. E aí, o que acontece com esse Antônio Manuel da Costa? Ele é o mais velho, né? Ele é o mais tiozão aí dos poetas, dos escritores desta escola literária. E por conta disso, ele carrega consigo as características do movimento arcade dentro da sua obra. Sim, com certeza, afinal, ele está até delimitado dentro desse momento. Mas eu não acabei de falar para vocês que ele é mais velho, mais tiozão aí? O que aconteceu com ele? Ele trouxe consigo algumas características do movimento anterior, que foi o barroco. Então ele não é arcadista? É. Ele pertence a esse estilo, a essa época. Porém, dentro do estilo do barroco, ele também traz consigo características do barroco, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, é um pouco complexo essa questão, mas é mais ou menos isso. O que eu tenho um período, dentro desse período eu tenho características, e aí há um autor que ele está dentro desse período, mas ele pode não seguir completamente todas as características. Ele pode trazer consigo características individuais próprias, que não estão ali vinculadas, como ele pode trazer consigo características anteriores, que é o caso do Cláudio Manuel da Costa. Agora, eu vou citar um outro para vocês, que é o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, a gente já cita ele lá no comecinho, lá no simbolismo. Aí já é uma escola bem mais para frente, vocês vão estudar isso lá mais ou menos pro terceiro ano do médio, tá, galera? A gente fala dele, mas muitos professores nem citam ele no simbolismo. Por quê? Ele vai ser muito importante no pré-modernismo, tá? Deixando aí, inclusive, algumas marcas suas para a escola seguinte. Então, nós precisamos entender que há misturas. Os períodos, eles são longos. A gente não tem, tirando o simbolismo, que é a única escola literária aqui no Brasil dura 30 anos, mais ou menos, tá, galera? Nós vamos ter aí as outras escolas literárias, elas são longas, tá? É em média meio século, um século aí de tempo de existência. Então, elas trazem consigo seus autores bem marcados, mas isso também não isola de que um autor tenha suas características e seu estilo próprio de escrever. É um exemplo que eu citei para vocês do Machado de Assis. Bem, pessoal, essa questão de estilo e época é bem extenso. Eu deixei um outro material para vocês lerem também, falando aí que cada autor pode ter a sua própria linguagem, seu próprio modo de falar. Deixei um texto para fazer leitura e uma atividade para vocês fazerem.
tá? De 2 poemas cujo o assunto é o mesmo, porém escrito em épocas diferentes, por autores diferentes, e vocês vão ver que o que é característica de um não é característica do outro, e o que é elemento de um não é do outro. É bem aquela história do pai de vocês e dos avós, né? Existem aí períodos diferentes, características diferentes e, por consequência, estilos diferentes para cada um. Ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me chamar. E até a nossa próxima aula. Tchauzinho!